pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma resposta a dar a uma pergunta de uma cliente minha. Se podemos dizer que existem crianças ou adolescentes borderline? Bom, primeiramente eu quero me apresentar, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E hoje, aqui no canal Falando Sobre Você, o assunto vai ser esse. Podemos diagnosticar uma criança ou adolescente com transtorno borderline? Primeiramente, a gente tem que ter uma noção de que crianças e adolescentes estão no processo de desenvolvimento de sua personalidade. Então, ela vai ter características, vai ter indícios, vai ter sintomas, mas não podemos diagnosticar com um transtorno, porque ela tem ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida e até os 18 anos de idade, para poder resolver questões que ficam pendentes e que nos dão indicativos de talvez ter ali algum transtorno. Então, tudo muda, tudo pode modificar ao longo desses 18 anos. Essa criança, esse adolescente, pode fazer terapia, pode buscar através de medicações, acompanhado por psiquiatras. Então, não é fixo, não pode se dizer. Então, até os 18 anos, uma criança, um adolescente, ele tem as suas mudanças no seu desenvolvimento de personalidade. Então, não podemos diagnosticar. Mas nós podemos, sim, verificar determinados comportamentos, determinados sintomas que dão indícios a isso. E quando um adulto chega no consultório, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo, para fazer o seu acompanhamento e tentar entender qual é a sua problemática maior, e recebe então um diagnóstico de transtorno de borderline, então nós fazemos uma pesquisa, uma busca na história de vida dessa pessoa. E nesse histórico, aí sim aparecem alguns indícios, algumas características, sintomas lá na infância, lá na adolescência. Então já vem com esses traços que na fase adulta, aí sim se fez o diagnóstico. Então, nós podemos ver como, por exemplo, crianças que são muito birrentas, crianças que estão sempre reclamando, nada está bom, nada está certo, sempre quer mais, muda de humor de uma forma muito abrupta, de repente está brincando, sorrindo e num instante modifica, fica agressivo, fica choroso. Crianças que têm no meio social, no meio familiar, tem um jeito doce, um jeito meigo, sedutor, envolvente, todo mundo gosta daquela criança, mas tem os seus rompantes. Então, essas características são características lá da fase adulta do borderline. É sedutor, é envolvente, um tanto quanto infantil, tem uma característica mais inocente, ingênua, então é agradável, é brincalhão, então é muito dentro de um padrão de uma criança. Só que a criança, ao mesmo tempo que tem essas características, por qualquer motivo que a desagrada, ela tem um rompante, ela chora, ela grita, ela briga, ela ofende, enfim, então ela tem essa característica. Então essas questões a gente pode já observar numa criança. No caso, chegando à adolescência, o que acontece? O adolescente ele se torna rebelde, ele não quer saber de seguir normas e regras, ele se torna em alguns momentos muito depressivo, se tranca no quarto, não quer conversar, não quer chegar perto de ninguém. É uma criança, um adolescente, que faz automutilações, então se corta, se queima, se torna usuário de drogas, está em grupos
de colegas que não são bem vistos, faz vandalismo. Então, tem algumas características também na adolescência que nos faz pensar num adolescente com transtorno de borderline, mas são indicativos. Lá no adulto, quando ele está em terapia e ele nos traz essas questões na sua infância e na sua adolescência, é que se faz um diagnóstico. Nós temos também na questão na adolescência, é muito comum, esses adolescentes com traços, com esses indicativos de borderline, tentarem suicídio. Então, são coisas que a gente procura ficar atento no seu desenvolvimento, na sua jornada. São adolescentes que se isolam em momentos específicos. Nos momentos em que eles entram em depressão, eles se fecham, se isolam dos seus amigos, dos seus colegas, não querem saber de ninguém e ficam fechados, reclusos. Logo em seguida eles saem disso e já estão felizes, alegres, contentes, brincando. Então, essa mudança muito rápida assim, de humor, de estado emocional, é de se ficar em alerta. Então, se nós formos pensar criança e adolescente, pode ser diagnosticado? Não, não pode. Não só um borderline, não pode ser diagnosticado por transtorno nenhum, apenas com indícios. Então, nós podemos ter esse olhar, o que vai acontecer? A criança vai ser tratada, dependendo do comportamento, dos sintomas que ela tem, ela vai ter um atendimento com o psiquiatra, onde ele vai indicar medicações que vão tratar aqueles sintomas. Não vão tratar um problema, vão tratar os sintomas. Então, a criança entra muito em depressão, a criança entra muito em uma agressividade. Então, o psiquiatra vai verificar ali qual é a melhor medicação para ele. Fazendo terapia, buscar um psicólogo tradicional que faça uma terapia do emocional dessa criança, reconhecimento dos seus sentimentos, porque uma criança com esses indícios é uma criança que demonstra muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, um vazio imenso, mesmo tendo aquele lado brincalhão, sedutor e envolvente. Então, ela está sempre assim, entre um estágio e outro. Então, o psicólogo tradicional que vai trabalhar o emocional dessa criança vai junto com ela fazer o entendimento desse momento ruim para o momento bom, do sofrimento, da dor, da alegria. Então, aprendendo a lidar e aprendendo a modular mais esses sentimentos e vendo motivos, quais foram esses motivos, se ela consegue entender, ela consegue compreender. Na adolescência também é importante um acompanhamento psicoterápico para que esse adolescente, essa adolescente, possa ter o seu reconhecimento, né? Ele precisa ter uma boa imagem de si, que é um grande problema do borderline. Ele não consegue ter uma boa imagem de si. Então, isso afeta muito a autoestima do borderline. Então, se o adolescente mantém uma terapia focado nisso, ele vai estar trabalhando a sua autoimagem, está a sua autoestima sendo trabalhada e elevada. Outra terapia muito importante, tanto para a criança como para o adolescente, é a terapia comportamental. A criança aprender a ver meios de solucionar o problema, de evitar aquele momento de explosão. Se ela tem condições de sentir que vai perder o controle e explodir, o que ela pode fazer para evitar isso? Como que ela pode identificar, como ela pode ver esse seu rompante, essa sua forma de viver, essa forma de experimentar os sentimentos, como que ela pode de uma outra maneira que não seja através de explosões, que não seja através da dor, do sofrimento e do vazio. Isso a gente leva para a adolescência. Por que o adolescente precisa buscar a droga, precisa se mutilar?
precisa se deprimir, se fechar no seu próprio mundo. Então, isso, uma terapia comportamental, vai ajudar o adolescente a aprender a lidar com isso de uma forma mais objetiva, mais concreta, mais no seu dia a dia. Então, é importante que, se ao observar algumas características dessas, de rompantes, descontrole emocional, muito choro por nada, sai de uma situação para outra, do choro para o riso, riso para o choro, explosões. Depois, na adolescência, toda a questão que já foi dita, né? O uso de drogas, mutilações, etc. Busquem essas terapias. É a melhor coisa que se pode fazer para evitar que essa criança ou esse adolescente realmente receba um diagnóstico, quando adulto, de transtorno borderline. Também é importante que a família busque ajuda. Não adianta a criança ou o adolescente fazer todo um acompanhamento se a família não aprende a lidar com essa pessoa. Se a família não entende, não tem a compreensão do que isso se trata. Se não tem aquela compreensão de que aquela pessoa ali, ela não faz porque quer, ela não tem aquele comportamento porque ela quer, e sim porque algo dentro dela não está bem e ela não sabe lidar ainda com isso. Então, a família precisa ter essa compreensão para também criar meios de ajudar essa pessoa nos momentos em que ela está em crise. Porque mesmo com terapia, a pessoa vai entrar em crises e ela precisa desses momentos para poder identificar e buscar meios de melhorar junto com as terapias que está fazendo. Então, a família serve de um apoio extremamente importante para que essa pessoa entenda que ela não está sozinha nesse problema, que ela pode contar com os seus familiares e que ela não é um ser estranho, um ser diferente que tem que ser deixado de lado. Faz parte, sim, desse grupo familiar, faz parte, sim, desse grupo de amigos e que tem todas as condições de ter uma vida mais tranquila, mais serena, sem necessariamente entrar em tantos problemas e tantos descontroles emocionais. Bom, gente, eu espero que tenha ficado mais claro, que a resposta tenha sido dada de forma que eu possa ter me explicado direitinho. Então, não podemos diagnosticar, certo? Nós podemos ter indícios apenas e tratar esses indícios, ok? Quem gostou do vídeo, por favor, dê o seu like, ajude o canal a continuar crescendo, assine o canal se não assinou ainda, comente, faça algum comentário, se gostou, conhece alguém assim, alguma criança, algum adolescente, se tem dúvidas, tudo vai ser respondido e vir a ser um novo vídeo. Compartilhe, tem muitas pessoas que não sabem, não têm consciência, não têm esse conhecimento de que crianças e adolescentes não podem ser diagnosticados, mas têm que ser olhados e tratados para não precisar um diagnóstico na sua fase adulta. Certo, pessoal? Quem ficou aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.